Eu queria fazer aqui um pedido, uma pesquisa. Neste celular, é o meu celular, 999890611, eu queria fazer uma pesquisa para saber, nós temos pregado aqui na igreja, usado o PowerPoint, usado aqui o telão. Se fica melhor usando as imagens ou sem as imagens. Parece que tem gente que gosta com imagem, tem gente que gosta sem imagem. Então gostaria de fazer aí uma pesquisa. E você pode marcar meu celular e mandar uma mensagem. Se para você fica mais fácil com a apresentação no PowerPoint ou sem a apresentação no PowerPoint. Queria fazer essa pesquisa contigo, por favor, se você puder participar, dar a sua palavra, no decorrer da semana, não precisa ser hoje, no decorrer da semana, você fala se fica melhor para o seu entendimento usando aqui as imagens ou sem elas, lhe agrada mais, fica melhor para você. O conteúdo é o mesmo com ele ou sem ele. Também quero louvar a Deus, na quarta passada, eu completei bodas de prata de ordenação pastoral. E eu estou lançando, vai chegar essa semana, 3 livros especiais para os irmãos que assim desejarem. Primeiro livro sobre o Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo, sua obra, sua vida. Segundo livro, Ministério Celestial de Cristo. O que Jesus está fazendo no céu? Qual é o papel de Jesus no céu? O que ele faz neste exato momento? É o segundo livro. E o terceiro livro, Deus quer você próspero, sobre a prosperidade da alma. A prosperidade da alma. Vai chegar essa semana e aqueles que quiserem estará à disposição dos amados estes 3 livros. Hoje ministrarei sobre sábias decisões. É o tema de hoje. Eu quero ler Daniel, capítulo 1, do verso 1 em diante, diz-nos a palavra de Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes: a Daniel, de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao copeiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu
e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Eu li todo o capítulo, nós vamos orar mais uma vez. Falemos com Deus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo texto santo. Pela graça do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica, ó Deus, as nossas vidas. Seja glorificado em nosso meio. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Daniel, nós lemos o texto, capítulo 1. Lemos o verso 1 até o versículo 21. 21 versos. A Bíblia fala no ano 3º do reinado de Joaquim, Nabucodonosor, ele invade, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, ele sitiou Jerusalém. E diz o verso 2 que ele entregou nas mãos do rei alguns dos utensílios da casa de Deus. E for levado também, verso 4, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos, versados, competentes, para que assistissem e ensinassem a língua dos caldeus. Verso 5, o rei determina a ração diária das finas iguarias do rei, e eles são levados, eles são colocados na Babilônia, na casa do Deus da Babilônia, ali como servo do rei Nabucodonosor. E essas comidas eram comidas também sacrificadas aos ídolos. Sacrificadas aos ídolos. E Daniel, no verso 8, nós lemos que ele toma uma sábia decisão. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. O responsável por ele, o chefe dos eunucos, disse mais Daniel: eu fico com medo da minha vida, tenho medo de morrer, pois se o rei olhar para você, para os seus 3 amigos, e ver que a sua aparência é caída, fraca, raquítica, eu posso perder a vida, porque o rei quer vocês fortes, e após 3 anos, vocês vão estar perante o rei. Daniel então diz, que nós lemos, experimenta-nos por 10 dias, e olha para a nossa aparência. Eles são experimentados, e o copeiro ali, o chefe dos eunucos, todos aqueles encarregados dessa missão, cozinheiro-chefe, percebe que Daniel e os seus amigos, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que foram dados aos amigos, estavam com aparência melhor, eram inteligentes, eram sábios, eram cultos. Depois são levados diante do rei.
Toda pergunta que o rei fez, toda eles responderam. Se você ler todo o capítulo de Daniel, todo o livro de Daniel, verás o quanto estes homens foram provados e o quanto estes homens foram vitoriosos. Tudo porque tomaram uma sábia decisão. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Quais são as decisões que nós estamos tomando ou iremos tomar para o final deste ano e para o ano de 2022? É comum no virada de ano, é comum em final de ano, nos últimos dias do ano, as pessoas pensarem, raciocinarem e falarem: eu quero tomar algumas sábias decisões, eu quero tomar boas decisões para que a minha vida seja abençoada, para que o meu lar, a minha família, seja realmente abençoado. Sabe as decisões. Eu quero compartilhar com você, à luz deste texto, que eu uso como introdução, citando outros textos bíblicos, algumas decisões que nós devemos tomar. Primeira decisão que devemos tomar: honrar a Deus. Honrar a Deus. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Quando ele toma essa decisão, ele tinha em vista, ele tinha em mente honrar a pessoa de Deus. Não perder a sua identidade, não perder a sua essência. Tal atitude José do Egito também tomou quando decidiu honrar a Deus. José do Egito, semelhante a Daniel, foram tirados da sua casa, foram levados cativos, longe da família, longe da igreja, longe do povo de Deus, distantes, numa terra distante, para viverem como escravos, para viverem escravizados. E nessa terra distante, nessa terra longe, eles poderiam dizer assim: eu vou agora viver a vida do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser. Já perdi a minha igreja, já perdi minha família, já perdi minha liberdade, já perdi tudo, eu vou viver de qualquer jeito. Mas não, nem Daniel, nem José resolveram contaminar-se, resolveram não contaminar-se, tomar a decisão de honrar a Deus. É comum nós ouvirmos aquela frase, é comum ouvirmos pessoas dizendo: Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus quer te honrar, Deus vai te honrar no próximo ano, Deus vai te honrar nos teus sonhos, nos teus projetos, nos seus ideais, Deus vai te honrar. Ao invés de falarmos isso, nós deveríamos inverter a frase. Nós deveríamos mudar esta frase, dizendo que você possa honrar a Deus, que você venha honrar o nome de Deus. Quando eu digo ou alguém diz que Deus vai te honrar, é uma coisa. Quando você fala que você deve honrar a Deus, é outra coisa. Eu explico em detalhes. Quando eu falo, Deus vai te honrar, eu estou sem querer, querendo, te colocando no centro das coisas, no centro das atenções, no centro de tudo que Deus há de fazer e de realizar. Ah, Deus tem que me honrar. Eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando, eu estou aqui clamando, eu estou aqui suplicando, e Deus tem que me honrar. Deus não precisa fazer isto, porque nós não somos o centro é Deus. O culto não é para o homem,
O culto é para Deus, cristocêntrico, não antropocêntrico, não o homem, mas Deus, é Deus no centro. E nós somos chamados para honrar a Deus. Quando lemos o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele vai nos dizer no capítulo 5, versículo 13, então ouvi que toda criatura que há, olha os detalhes, no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja o detalhe de Apocalipse 5,13. O que há, toda criatura que há no céu, toda criatura que há sobre a terra, toda criatura que há debaixo da terra, toda criatura sobre o mar, toda criatura que está dentro do mar, tudo, aves, peixes, todo ser criado, tudo dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A honra é de Deus. Vamos para um outro texto, João 5,23. João 5,23 diz: a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se eu quero honrar a Deus, eu preciso passar por Jesus Cristo, honrando a pessoa de Jesus, para honrar a Deus acima de todas as coisas. Eu repito para você, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A Bíblia prossegue, 1 Samuel 2, verso 30, está escrito: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Uma palavra de Deus, 1 Samuel 2,30, falando sobre o sacerdote Eli, que deixou de honrar a Deus. E o que o sacerdote Eli fazia? Ele não zelava pelos seus filhos. Os seus filhos, Ofni e Finéias, faziam coisas erradas. E eles não eram repreendidos pelo pai, o sacerdote. Eles pecavam, eles falhavam, eles ficavam soltos, faziam o que queriam. E o pai não chamava atenção. E ele, ao deixar de disciplinar os filhos, estava deixando de honrar a Deus. E Deus fala: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Na verdade, dissera eu que a tua casa, a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Você não precisa preocupar se Deus vai te honrar. Não precisa querer que Deus te honre. Honre a Deus. E o resto acontecerá naturalmente em nome de Jesus. É o que a Bíblia diz. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Daniel está dizendo: eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus. Provérbios 3, 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E vem a promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? É a primeira coisa. Primeiro é Deus, depois é o resto. E quando eu aprendo a praticar Provérbios 3, 9, eu vivo Provérbios 3, 10.
e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Perceba, irmãos e irmãs, amados, que muitas pessoas querem ser honradas, mas não querem honrar a Deus. Querem que Deus as honre, mas não honram a Deus. Dizem que creem na palavra, que recebem a palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas não pratica a palavra. Separa texto, seleciona textos agradáveis e outros que não agradam. Esse aqui eu não consigo praticar, esse aqui eu não consigo viver. Daniel ali naquele momento, ele fala, eu vou honrar a Deus, eu tenho compromisso com Deus. E você vê a sequência, sábio, versado, inteligente, culto, usado, transbordante de bênçãos, embora na Babilônia. Se você vive Provérbios 3:9, viverá também Provérbios 3:10. Vou repetir, honre ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. O Deus da promessa, como eu preguei de manhã, é o Deus que não falha, é o Deus que cumpre, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele prometido, não fará, tendo ele dito, não cumprirá. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa honrar a Deus. Eu volto ao livro de Daniel. Nós temos Daniel que fora colocado na cova dos leões. Temos os seus amigos que foram colocados na fornalha de fogo, ardente, de maneira excessiva, sobremaneira acesa. Daniel foi poupado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados na fornalha. A bela história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles foram poupados por Deus, porque eles honravam a Deus. Deus te poupa em meio às adversidades. Se você tomou uma decisão de honrar o nome do Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, toma essa decisão. Eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. Eu quero viver para a honra do meu Deus. Daniel, lançado na cova dos leões, ele poderia ter dito, o que mais me aguarda? E o rei havia dito para Daniel, para você não ser colocado na cova dos leões, você precisa fazer só uma coisa. Que coisa é essa? Se ajoelhar diante da imagem que eu criei e adorar esta imagem. Deus diz para Sadraque, o rei diz para Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês adorarem a imagem que eu criei, vocês não serão colocados na fornalha sobremaneira acesa. Basta ajoelhar diante da imagem, vocês serão poupados. Os instrumentos vão tocar, a gaita vai tocar, os instrumentos vão tocar, diz a Bíblia. Ajoelhe, vocês serão poupados da fornalha. Daniel, dos leões. Daniel não se prostrou, foi colocado na cova dos leões, saiu ileso, vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, foram colocados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que nem o chapéu se queimou, nem um fio de cabelo se queimou. E você sabe que o fogo, o poder do fogo para o cabelo, nem um fio de cabelo se queimou, porque eles tinham uma decisão, eu vou honrar a Deus. Honre a Deus no final de 2021, honre a Deus no ano de 2022. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, eu não sei como você está me ouvindo hoje pela internet, como está a sua vida, mas a melhor decisão que você pode tomar é esta: eu vou honrar a Deus. E a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que passaram a honrar a Deus.
e como eles foram abençoados. Mas você não pode querer honrar a Deus para ser abençoado, que seria barganhar. Deus não é Deus de barganhas. Você vai honrar a Deus, que tem o prazer de honrar o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei: se Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha, mesmo jeito. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele quiser, Ele faz. Mas nós não vamos prostrar. Eu não estou honrando para ser abençoado. Eu não honro ao Senhor com as primícias, com os bens para ser honrado. Eu honro a Deus, porque Deus é Deus. Porque os céus, a terra, debaixo da terra, o mar, dentro do mar, tudo está dando honra, glória e louvor ao Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Qual é a decisão? Quero honrar a Deus. Quero honrar a Deus. Havia um jovem aqui na igreja, e ele morou um tempo conosco aqui, em Cascavel, estudava aqui. Era um jovem, fugiu o nome dele agora, vocês vão lembrar quem é. Ele honrava a Deus. Ele honrava a Deus. Ele estava em todos os cultos, honrando a Deus, lendo a palavra, buscando a palavra, estudando para medicina. É filho de um pastor, queria fazer medicina. Reuel, filho do pastor Darli, para medicina. Darli estudou comigo, para medicina, mas domingo ele estava na igreja. Trabalho de adolescente, né? Participava com as crianças, ajudava, estudando para medicina. E ele passou em quantas faculdades? Em torno de 7 faculdades. 7 faculdades, particulares e públicas. Públicas e particulares. Estudou hoje na universidade pública. Em 7, primeiro lugar, segundo lugar, nas faculdades, porque ele honrava a Deus. Deus o abençoou e o honrou. Aos que me honram, honrarei. Mas eu não estou estudando, não estou cultuando para ser honrado por Deus. Eu estou porque eu preciso disso. Deus é Deus, eu quero honrá-lo. Eu não quero honrá-lo para que Ele me abençoe. Se eu quiser honrá-lo para que Ele me abençoe, eu estou pensando em mim, não nele. Mas se eu honro independente de qualquer coisa, Ele vai me abençoar com abundantes bênçãos, em nome de Jesus, porque é a promessa dEle. Amém, irmãos? Se os irmãos entenderam, eu vou explicar de novo. Se eu estou honrando para ser abençoado, eu estou errado, porque eu estou me colocando como centro. E se não acontecer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou clamando, eu vou abandonar Deus. Eu busquei tanto, Deus não me honrou. Então eu era o centro, não era Deus. Mas Deus, fazendo ou não fazendo, você continua honrando. E Ele fará com que tudo venha cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. Porque é promessa dEle. Daniel não sabia o que ia acontecer. Sadraque, Mesaque, Abed não sabiam o que ia acontecer. Mas eles falaram: nós estamos aqui honrando ao Senhor. Resolveu firmemente não contaminar-se. Nós não vamos contaminar. Nós podemos ser experimentados 10 dias. Que nós servimos a um Deus fiel, ao Deus poderoso. Eles honravam a Deus. Segunda decisão: Cristo vive em mim. Toma essa decisão. Não mais viver para você, mas viver para Cristo. Paulo diz, Gálatas 2:20,
Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo refletia Cristo. Decisão, Cristo vive em mim. Paulo era educado, instruído, aos pés de Gamaliel, mestre da lei. Paulo sabia falar inúmeros idiomas, inúmeras línguas, mas Paulo nunca se apresentou com soberba, com arrogância, mas dizia, eu sou o principal de todos os pecadores, eu sou como um nascido fora de tempo, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas Jesus me resgatou, e logo não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E Paulo agora estava cheio de Jesus. É a morte do eu, é o renascer para Jesus. Morte do eu, é a morte dos desejos pessoais, das vontades pessoais. O nascer para Jesus Cristo. E Cristo viver em você, a ponto das pessoas olharem para você e ver Jesus em você. Certo missionário contou que foi numa aldeia pregar. Naquela aldeia distante, ele queria apresentar Jesus. Ele começou a falar de Jesus. E o índio disse assim, eu conheço Jesus. Ah, você conhece? Conheço. Ele morou tanto tempo com a gente aqui. E ele fazia menção a um outro missionário que havia passado por aquela tribo e ficado lá 3, 4 anos. Que tudo que o outro falava de Jesus era como aquele outro missionário vivia. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Outra decisão, qual é a outra decisão? Quero ser instrumento nas mãos de Deus. Estou aqui erguendo as minhas mãos, eu estou aqui me entregando, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero impactar a Babilônia, dizia Daniel em outras palavras, eu quero impactar a Babilônia, dizia Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero ser instrumento valoroso usado por Deus. Quando o rei viu que Daniel fora liberto da cova dos leões, os amigos da fornalha, sobremaneira acesa, o rei começou a glorificar a Deus, dizendo, este Deus salva, o Deus de Daniel é poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é extraordinário, este é o Deus verdadeiro, porque eles se tornaram instrumentos de Deus. Como que eu me torno, você se torna instrumento de Deus no meio de uma nação pervertida, corrupta, de uma nação falha? Como? Dizendo, Senhor, eu quero te honrar, e o Senhor me use como teu instrumento. E você sabe que um instrumento, para ser bem tocado, ele tem que estar bem afinado. Se ele estiver desafinado, vai sair um som incerto. O seu possuidor precisa afinar o seu instrumento. Deus precisa nos afinar, Deus precisa nos moldar, Deus precisa nos preparar. Ele quer fazer isto para nos usar e sermos um som harmonioso, abençoador para este mundo pervertido e corrupto, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam dizer assim, mas olha, aqui na Babilônia, o que nós podemos fazer para mudar a Babilônia? O que nós podemos fazer para mudar esta realidade? Nada. Nós estamos perdidos, somos escravos, estamos na escravidão. Não, eles não falaram isso, eles falaram, Deus,
nos use. Isaías, quando chegou na presença do Senhor, Isaías capítulo 6, ele viu a glória de Deus, reconheceu o seu pecado, a sua miserabilidade. Ele se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Todo cristão tem que ter o desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Moisés se converte, vida transformada. E Moisés fala: Senhor, usa-me. Eu quero ser usado pelo Senhor. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Paulo acabara de se converter, é batizado e já começa a ser um instrumento usado por Deus. Você é um missionário de Deus, um evangelista de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar. E Deus vai colocar você diante de situações, de quadros da vida, onde Ele irá te usar de maneira extraordinária, poderosa, em nome de Jesus. Deus quer te usar, meu amado irmão. Quarta decisão: ser reconhecido pela vida com Deus. Ser reconhecido pela vida com Deus. Se você ler todo o livro de Daniel, quando fala de Daniel, fala do Deus de Daniel. Quando fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, fala do Deus destes homens. Eles eram reconhecidos pela vida que eles tinham com Deus. Há um texto que eu gosto demais no Novo Testamento, em Atos, capítulo 4, versículo 13, que fala de Pedro e João, que diz assim: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, reconheceram o quê? Que haviam eles estado com Jesus. Dois homens iletrados, dois homens incultos, dois homens sem bagagem teológica, dois homens sem conhecimento profundo. O grego de Pedro era um grego muito comum, muito simples, simplório, difícil de interpretar até. Eram pescadores, mas ao ver a intrepidez, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu volto a este ponto para você: ser reconhecido pela vida com Deus. Ou o texto que eu acho apaixonante do Velho Testamento, quando Moisés, Êxodo 33, ele busca a Deus, a face de Deus. Todo o livro de Êxodo fala disso, trabalha essa questão. E quando ele vai à presença de Deus, ele desce do Monte Sinai, as pessoas reconheciam e viam o brilho de Deus em Moisés, a ponto que ele cobria até o seu rosto, por causa da glória de Deus sobre ele. Ou seja, todo mundo sabia: Moisés está vindo da presença de Deus. Olhavam aqui para Pedro, olhavam aqui para João, eles começam a falar perante o Sinédrio, começam a falar perante as autoridades, eles abrem a boca, e as pessoas falaram: o quê? Vocês estiveram com Jesus? Pedro, este Pedro, foi aquele que negou a Cristo. Quantas vezes? 3. Mas você lembra de uma das vezes que ele negou? Ele caminhava com Jesus, ele andava com Jesus, e uma das criadas disse assim: o teu modo de falar te denuncia que você esteve com ele, que estava com ele. Mesmo com medo da morte, mesmo pecando, mesmo negando, ele negou. O Senhor o restaurou, louvado seja. Mas mesmo falhando, aquela mulher olhou para ele e disse assim: o seu modo de falar te denuncia. Você esteve com Jesus. Você está falando que não esteve com Ele, você está falando que não conhece, mas a forma como você está falando só pode ser de alguém que esteve com Ele. Que reconhecimento, irmãos.
E agora aqui, lá ele é reconhecido e nega. Aqui ele mantém a intrepidez, a ousadia, a audácia, não nega. E novamente é reconhecido. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Só quem esteve com Jesus pode falar assim. Somente quem conhece a Jesus pode pronunciar desta forma. Somente quem esteve com Jesus pode viver tamanho amor. Nossa decisão, sermos reconhecidos por estarmos com Jesus, como servos de Deus. Não sermos reconhecidos pelos nossos títulos, bacharéis, mestrados, doutorados, faculdades. Isso não é nada. Tenho 3 faculdades, isso não é nada. Mas ser reconhecido por estar com Jesus, por caminhar com Jesus, por viver com Jesus. Não pela profissão, um bom empresário, um ótimo, excelente profissional, é fichinha. Mas ser reconhecido, você parece com Jesus. Quando alguém diz para um filho, esse filho é a cara do pai. O pai fica todo cheio, todo satisfeito. Imagina Deus ouvir alguém dizendo sobre os seus filhos: vocês são parecidos com o pai. Vocês parecem com Deus. Eu vejo a glória de Deus em vocês. Eu vejo o brilho da glória de Deus em vocês. Quando olhavam para Daniel, por causa da sua sábia decisão, as pessoas viam Deus em Daniel. E também, amados, nós precisamos ser reconhecidos. Quero ser terrivelmente cristão. Terrivelmente cristão. O que é um terrivelmente cristão? O que é um terrivelmente cristão? É alguém, em primeiro lugar, terrivelmente cristão, alguém que está tomado de toda plenitude de Deus. Tomado de toda plenitude de Deus. Você pode abrir rapidamente lá em Efésios 3 para eu te mostrar, para ver que isto é bíblico. Efésios 3. Eu vou ler do 14 a 21. Veja, um terrivelmente cristão, totalmente cristão, é alguém tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14 em diante eu leio: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, e sendo vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diz aqui, verso 17, Cristo habite no coração. 17, estando arraigados, alicerçados. Verso 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Um homem verdadeiramente cristão, uma mulher verdadeiramente cristã, terrivelmente cristão, é alguém tomado de toda a plenitude de Deus. Ele está cheio de Deus.
ele está preenchido por Deus. Irmãos, isso aqui é bíblico. Paulo fala, repito, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus tem muito mais para você na vida espiritual. Deus quer a prosperidade da tua alma. O livro que eu escrevi, Deus quer você próspero, é a prosperidade da alma. Faço votos para a tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus quer a tua alma próspera. O que é uma alma próspera? É uma alma tomada de toda a plenitude de Deus. É uma alma também, amado, cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. É um cristão verdadeiro. Efésios 5 você conhece, não preciso ler. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No grego, enchei-vos do Espírito, traz 4 verdades. Primeira verdade, é uma ordem, imperativo de Deus. Segunda verdade, é para o presente. O verbo está no presente, enchei-vos é agora, não é para amanhã nem depois. Terceira verdade, é no plural, não é singular, enchei-vos. É o homem, é a mulher, é o jovem, é o adolescente, pré-adolescente, é a criança, é o bebê, é todo mundo cheio do Espírito Santo. E a quarta verdade do grego, o verbo está na voz passiva, significa assim, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Você só não impeça. Se você não impedir, o Espírito Santo vai te possuir, o Espírito Santo vai te encher. É ordem de Deus, é imperativo de Deus, é para o presente, o aqui e agora, é para toda a igreja, é para todo mundo. E Deus faz o que Ele está mandando fazer, Ele mesmo faz, desde que você não impeça. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, nem apagueis o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Então basta eu dizer, Senhor, enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito, eu quero estar cheio dEle. Havia um pregador, chamava Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é o mesmo que pregou o sermão famoso da história com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história conta que um dia esse homem, ele foi numa fábrica. Ele foi chamado numa fábrica para orar. Onde as mulheres trabalhavam, tecelãs. Muitas mulheres trabalhavam naquela fábrica, centenas de mulheres. Na tecelagem. E a história conta assim, quando ele entrou na fábrica, as mulheres olhavam para ele. Ali só trabalhavam mulheres. A primeira caiu de joelho, começou a orar a Deus. A segunda, terceira, quarta, 20ª, 30ª, por aí vai, todas as mulheres caíram de joelho, confessando o pecado e orando a Deus. Tamanha era a presença de Deus naquele homem. E o dono da fábrica chega e vê as mulheres paradas, a fábrica parada, ninguém trabalhando, ajoelhando. O patrão chega e diz assim, pode desligar tudo, porque a alma delas é mais importante do que o meu sucesso financeiro. Pode parar as máquinas, vamos orar, vamos buscar a Deus. A alma é mais importante do que o meu sucesso financeiro. Porque ali Jonathan Edwards estava nele a presença de Deus. Quando Moisés ministrava, estava cheio do Espírito Santo. E Moisés, ele profetizou dizendo, eu escrevo também no meu livro, Moisés profetizou dizendo, oxalá, queira Deus, que todo mundo tivesse o Espírito Santo, não fosse só sobre mim, que é só Moisés que tinha. E sobre os reis vinha e ia o Espírito. Aí Deus ouviu a oração de Moisés, e Joel profetizou, em Atos capítulo 2, o Pentecostes se cumpriu, todo cristão recebeu o Espírito Santo de Deus. E nós temos o Espírito Santo, porque Moisés lá orou, Joel profetizou, Pentecostes se cumpriu, e nós somos possuídos pelo Espírito Santo.
Um terrivelmente cristão, terrivelmente homem e mulher de Deus, um servo do Senhor, é alguém tomado de toda a plenitude e cheio do Espírito Santo, e alguém que é um influenciador de vidas. Ele se torna um influenciador de vidas. Não é alguém que é influenciado, mas ele começa a influenciar pessoas. Muitos são influenciados pelos maus costumes, pela bebedeira, pelas drogas, pelos vícios, pela promiscuidade, pela prostituição, são influenciados. Mas alguém cheio do Espírito Santo, ele é um influenciador, ele leva a santidade, ele leva a pureza, ele leva a consagração, ele leva a piedade. Ele leva a vida com Cristo, em nome de Jesus, que está cheio do Espírito Santo. E alguém que faz a diferença. O rei Ciro, depois do rei Nabucodonosor, ou o próprio rei Nabucodonosor, eles foram influenciados por Daniel, por Sadraque, por Mesaque, por Abednego. O Egito foi influenciado por José, o mundo por Paulo, cheio do Espírito Santo. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, você pode lembrar essas três coisas: eu quero a plenitude de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um influenciador de vidas. Eu não quero ser influenciado pelas pessoas, eu quero estar influenciando as pessoas. Paulo fala, eu já preguei sobre ser modelo, sobre ser referencial para outras vidas. Estamos hoje carentes de referenciais, carentes de referenciais. Mas Deus quer que voltemos a ser referenciais para outras vidas. O mundo está carente de referencial. O mundo está carente de um porto seguro, de um ponto de apoio. O mundo está caído, detonado, destruído. E o mundo está precisando de pessoas que se colocam na brecha para interceder por este mundo. O mundo está precisando de pessoas que falam, eu quero ser usado pelo Senhor. Lembra a história de Dr. Billy Graham? Que é na casa de Wesley, John Wesley, na Inglaterra, em Londres. No quarto de Wesley, no estrado, as marcas, onde tinha o joelho de Wesley. Orava, madrugadas. E Billy Graham ajoelhou lá e orou assim, Senhor, faz de novo o que fez em Wesley. Eu estive recentemente em Londres. Eu fui na casa de John Wesley também. Adentrei ao quarto de Wesley. E também tive o privilégio de ajoelhar no mesmo lugar. E dizer, Deus, o Senhor pode fazer de novo se quiser. O Senhor pode realizar de novo se for a tua vontade. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Deus pode te usar também, meu irmão. Talvez você não vá ganhar multidões, mas poderá ganhar um que ganhará multidões. Billy Graham ganhou multidões, mas pense naquele que ganhou Billy Graham para Jesus. Também foi quem ganhou multidões por meio de Billy Graham. Basta querer ser usado por Deus. Basta querer ser instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser um doutor, você pode ser um profissional liberal. Isto é bico neste mundo, pois a sua missão aqui é ganhar almas, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser um influenciador de vidas, mostrar para as pessoas que elas podem ser felizes, sem precisar se drogar, beber, roubar, furtar, enganar, mentir, adulterar, fazer um monte de besteira. Elas podem ser felizes, e a felicidade só está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Muitos se encontram vazios de Deus.
Muitos estão como aquela mulher que dizia: eu como das migalhas que caem da mesa. Amém. Mas o Senhor quer te colocar à mesa para comer do banquete. O Senhor quer fartar a tua alma. O Senhor quer mudar a tua história, para através de você, por meio de você, mudar a história do mundo. Mas eu preciso dessas 3 verdades. Eu repito para você: cheio do Espírito Santo, ordem, presente, para todos. Na voz passiva, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Toma uma decisão. Cristo vive em mim. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não estou buscando honra. Eu não estou buscando aplausos. Não estou buscando reconhecimentos. Eu estou buscando honrar a Deus. Honre a Deus, meu irmão. Não diga para alguém: Deus vai te honrar em 2022. Não diga isso. Diga para essa pessoa: honre a Deus em 2022. Honre a Deus no final deste ano. E o resto Deus vai fazer. Porque Ele disse: a quem me honra, honrarei. Para ser honrado tem que honrar primeiro o Senhor. Para honrar a Deus tem que passar por meio de Jesus Cristo. Aquele que verteu o sangue lá na cruz do Calvário, perdoando nossos pecados, nos purificando e nos dando vida nova, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que nas suas decisões de fim de ano, essas verdades possam fazer parte, em nome do Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Que a nossa vida esteja sobre a palavra, voltados para Cristo, para Jesus Cristo, Senhor, nas nossas vidas, caminhando e trilhando com Ele, vivendo na sua gloriosa presença, honrando, sendo influenciadores, nos tornando abençoadores de vidas. Tantas pessoas passam por nós durante a semana, tantas pessoas se aproximam de nós. Vamos abençoá-las, vamos levar a elas a palavra de Deus.